E aí, belezinha? Nego velho, hoje eu vim aqui falar de um tema que amedronta bastante a comunidade brasileira aqui no Japão. O pessoal tem muito medo desse assunto, e não só da crise, mas da crise também. Mas esse assunto aí que eu acabou de falar agora, o pessoal quando ouve falar, eles ficam assim meio... E aí, o que vai acontecer com a comunidade brasileira aqui no Japão? Os asiáticos estão chegando aí a todo vapor no mercado japonês aí, estão desbravando o Nippon ou o Nihon. Estão aí em vários setores, os asiáticos estão aí comandando tudo. Tem asiático aí que é chefe, tem asiático aí que é tradutor, asiático que é empresário. Então os asiáticos estão acabando com tudo. Mas o que é mais amedronta mesmo, os brasileiros, são os asiáticos que estão entrando nas linhas de produções. Porque até um tempo tinha e tem bastante asiáticos nas lojas de conveniência, no atendimento ao público, mas isso aí não interferia muito nos brasileiros. Mas à medida que eles vão entrando dentro de uma linha de produção que é predominante da comunidade brasileira no Japão, é a linha de produção Hanegen, daí já acende o alerta em algumas pessoas. Mas e aí? Se eles vêm para ficar, eles vão embora? O que acontece com os asiáticos? Existe asiático de várias maneiras, ou de vários status de visto. Aqueles que vêm, ficam 3 anos e vão embora. Aqueles que ficam para sempre, igual nós, o pessoal que é descendente, ou o pessoal que tem visto permanente, igual eu. Tem de várias maneiras, né? E o que acontece com eles, né? A diferença deles para o brasileiro é que eles têm o idioma japonês. Mesmo que venha com o idioma baixo, eles conseguem desenvolver com o tempo. Não precisa ter tradutor em prefeitura, em lanchonete, em médico. Eles conseguem se virar nesse sentido. Eles aprendem. Asiático, quando eu digo, não é só o chinês ou o coreano. São os filipinos, são os vietnamitas, são várias... O pessoal da Ásia aqui são várias nacionalidades que hoje estão compondo a linha de produção. O salário muitas vezes é o mesmo, tá? É o mesmo brasileiro. E o que acontece? Qual que também pode ser a vantagem dos brasileiros? Que eles estão chegando em número maior. Cada vez tem mais. Se hoje eu procuro um brasileiro, 2 brasileiros para formar um time, para me rodar uma linha de produção, chega um brasileiro lá, meio cheio de marra, não sei o que, trabalha 3 dias, não volta mais. E tem brasileiro de várias, tipo, claro. Agora, se eu tenho a opção de contratar também um asiático, eu chamo o brasileiro. Se o brasileiro ficar muita gracinha, eu coloco um asiático no lugar dele. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, é por isso que é uma das vantagens. Para quem contrata, quanto mais mão de obra, melhor. Então, tá com dificuldade? Troca e coloca uma pessoa ou quem que tem mais no mercado. Então você vai ter menos problema. Tá entendendo? Então é por isso que asiáticos estão chegando com toda a força e bastante empreiteiros estão apoiando, estão apostando nesse sentido dos asiáticos, que para ter uma carta na manga, para ter uma visão um pouquinho maior das coisas. Então, pro brasileiro que trabalha decente, pro brasileiro que trabalha bem, aquele cara ponta firme, eu acredito que ele não vai ter muitas dificuldades aqui no Japão. Mas para aqueles no cego, neguinho, velho, para colocar um ting-ling no lugar dele é rapidinho, entendeu? Por quê? Porque é no cego, velho, no cego. Muitas vezes eu prefiro duas pessoas que fazendo um serviço do que um bom que aparece de vez em quando, entendeu? E quando quer. Dá uma dor de cabeça danada. Então o que acontece? Pra empresa, pra pessoa que vai produzir, velho, ele quer produzir, ele precisa de produzir. Ele já tem um contrato, já tem os pedidos, ele precisa produzir. Agora, se vai ser 2 pessoas que vai produzir com preço de uma, se
Se vai ser uma pessoa que vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ele não quer nem saber. Tá entendendo? Então é por isso que muitas vezes acho que o brasileiro, meio aquele que ruim de serviço, esse sim, com o decorrer do tempo, vai ter um pouco de dificuldade. O brasileiro ruim de serviço e aqueles um pouco cheio de marra, esse eu acredito que vai ter um pouco de dificuldade daqui pra frente, porque ele vai ter mais concorrência no mercado. Mas o bom, né? Mas o bom, eu acredito que vai permanecer aí por muito tempo, né? E outra coisa também que é bom frisar. O que era bom frisar mesmo? Esqueci. Ah, lembrei. Isso não esqueci não, velho, voltei. É que eu tô dirigindo aqui, neguinho. Não posso dar atenção pra vocês, não. Não posso olhar assim, meio de rápido só. O que acontece? O tipo de serviço ou o tipo de trabalho que você desempenha. É um trabalho que precisa um pouco mais de instrução. É um trabalho um pouco mais minucioso. É um trabalho que demora mais tempo para te ensinar. Esse, então, quem tiver na vaga, acredito que é difícil de ser trocado pra uma pessoa de outra nacionalidade. Porque já tá tudo preparado, tudo certinho para um certo idioma. Mas aqueles que trabalham, que é fácil de ensinar, um exemplo assim, 1, 2 dias o cara já pegou o serviço, não tem muito lugar para fazer checagem, não tem muito assim, muita com a responsabilidade, no sentido de que não é tão fácil de soltar um furioso. Se soltar um furioso não vai causar tanto estrago. Esse sim, talvez você pode ser trocado com mais facilidade por um asiático. Tá entendendo, neguinho? Tá entendendo o que eu tô falando? Neguinho, um abraço pra todo mundo aí. E o pessoal que tá chegando. E o pessoal que não tá chegando, não tá. Bem. Tchau! Manda um beijo aí pra todo mundo aí. Eu vou ler os comentários.